Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café e hoje trago para vocês o review desta lente aqui, muito pedido aqui no canal, a RF 50mm f1.8 STM. Lembrando que a gente tem aqui no canal o review da RF 35mm 1.8 STM macro, que é uma lente no mesmo estilo dessa aqui, ou seja, são as lentes fixas, não da série L, para sistema RF, né? Montagem RF de lentes da Canon. Então tem aqui o review da 35, tem também o review, e eu tenho a lente a 85mm f2 macro IS STM. Gosto muito da lente, uso ela sempre para fotografia de produto, para retrato, para um monte de coisa. Então a RF85 a gente tem o review e agora o review da RF50. E assim que possível a gente vai ter também o review da RF 16mm 2.8 STM que a Canon lançou recentemente. Com isso, se a gente para pensar nessa linha de lentes que não é da série L, mas são lentes fixas de grande luminosidade, a Canon já tem a 16, depois a 35, a 50 e a 85. Tá faltando algo entre a 16 e a 35. E aí se espera que eles lancem logo uma 24mm. Lembrando daquela velha implicância da Canon com 28mm, então não vai ter provavelmente uma 28mm RF, mas uma 24 é super bem-vinda. Então espero que aconteça em breve. Mas vamos falar desta 50 aqui, que é cortesia do meu amigo Bruno Massal, tá até o nome dele aqui na lente. O Massal emprestou a 50mm para eu testar, deixou uns dias ela comigo. Inclusive, se quando este vídeo aqui for ao ar, o Massal ainda estiver vendendo, porque ele está vendendo essa 50mm, eu vou deixar aí na descrição a informação. Você procura o Massal nas redes sociais, o Instagram dele, eu vou deixar aí na descrição do vídeo e faça uma oferta. Quem sabe você compra essa lente. O vídeo vai sair para o ar um tempo depois de eu ter gravado, é capaz que ele já vendeu. Mas enfim, eu vou escrever na descrição o que tiver acontecido, tá bom? Fica mais fácil assim. Vamos lá, minha gente, o que é a RF 50mm 1.8 STM? É uma lente de $200 nos Estados Unidos que vem substituir na linha da Canon a EF 50mm 1.8 STM. E provavelmente também a EF 50mm 1.4. Como a Canon está enxugando um pouco a sua linha de produtos, é bem provável que fique existindo, ao invés de, como era na linha EF, uma 50 1.8, uma 50 1.4, existia a 50 2.5 macro e a 50 1.2L, então você tinha 4 50mm em linha EF. O mais provável é que a gente tenha a RF 50 1.8 e a RF 50 1.2L, que por sinal tem review aqui no canal também. Então é mais provável que eles fiquem com duas 50mm em linha. E assim, esta aqui é uma lente com uma certa responsabilidade de unir algumas características positivas da 50mm 1.8 anterior com a 50mm 1.4 anterior. Uma 50mm numa full frame como essa, e serão todas as câmeras R full frames, a não ser que a Canon mude de ideia e lance uma APS-C, o que não parece que vai acontecer, ela te dá um ângulo de visão de aproximadamente 46 graus. Se você colocar no menu da câmera no modo APS-C, o modo crop que ela tem, então você tem uma câmera APS-C embutida em toda a full frame da linha R, aí você vai passar a ter um ângulo de visão de aproximadamente 30 graus, que seria equivalente ali em torno ao ângulo de visão de uma lente 80mm. Então se você colocar ela numa R5, por exemplo, que tem 45 megapixels, o modo crop dela dá uns 17, 18 megapixels, ainda é uma imagem bem grande. Na RP, que tem 26 megapixels, o modo crop tem 9 ou 10 megapixels. Talvez não seja uma imagem grande o suficiente, mas para redes sociais, óbvio que dá e sobra. Para muitos usos, até impressos menores, dá e sobra. Mas então é só uma alternativa que você tem de uso de toda a câmera R, de usar o modo crop, e aí você tem uma APS-C embutida aqui dentro. E aí você teria 46 graus de ângulo de visão nela full frame, em torno de 30 graus de ângulo de visão nela no modo
crop. Essa lente tem um negócio interessante que eu achei, que é uma distância mínima de focalização de só 30 centímetros. Então ela foca muito perto, o que é melhor do que a anterior, a EF de abertura 1.8, que era 35 centímetros, e a EF de abertura 1.4 eram 45 centímetros. Então ela consegue um close, um destaque, um foco de perto, melhor sem ser macro, né? A 35 e a 85 já chegam em uma classificação que a gente pode chamar de macro, né, que é uma magnificação, uma ampliação do sujeito de 0,5, enquanto esta aqui chega a 0,25 de magnificação, mas melhor que o 0,21 da 51.8 anterior ou do 0,15 da 51.4. Essa lente é feita de 6 elementos em 5 grupos, sendo um elemento asférico. Isso diferencia ela das duas lentes anteriores da série F que não tinham elementos asféricos. O elemento asférico, se você viu aquele vídeo aqui no canal sobre o Entenda Suas Lentes, eu explico tudo ali, aberração cromática, o que é, como se corrige em termos de projeto óptico. Então o elemento asférico é para reduzir aberrações cromáticas e esse tipo de coisa. E de fato, se eu comparar esta lente aqui com a 50mm 1.4, ela tem bem menos aberração cromática que a 50 1.4. E se eu comparar com a 50 1.8 anterior, esta lente ficou mais nítida, o que é um provável benefício também desse elemento asférico, porque ao reduzir as aberrações, você está amplificando um pouquinho a nitidez da lente. Então ela tem 6 elementos em 5 grupos, sendo um asférico. Diafragma de 7 lâminas arredondado, que vocês estão vendo aí na foto, que é um arredondado mais ou menos, não é totalmente circular, mas já dá um desfoque bastante suave. Quanto mais arredondado o diafragma, tende a maior suavidade do desfoque. E o desfoque dela já é bem suave, não tão suave quanto da 50mm 1.4, mas considerando o ganho de nitidez, o ganho em relação a aberrações cromáticas, ela me parece competitiva em relação a 50 1.4. O filtrinho dela tem só 43 milímetros de diâmetro e ela pesa só 160 gramas. É uma lente bem pequena, a montagem de fundo aqui dela é de metal, não tem selagem contra poeira e umidade, coisa que nenhuma das lentes não da série L na Canon, tudo que não é da série L não tem a proteção de entrada de poeira e umidade, mas é uma lente bem construída também, não é que qualquer poeira vai entrar aqui, ela é bem feita, bem construída. Quando você focaliza ela, ela pode se tornar assim protuberante, tá? Que é uma característica que a 50 1.8 anterior já tinha. Mas é bem silenciosa, se eu colocar aqui do lado do microfone. Né? Não faz muito barulho, acabei sem querer dando um clique aqui de uma placa de isopor de rebatimento. Linda foto que eu acabo de fazer. Então assim, é uma lente muito bem construída, pequena, leve. Na RP ela vai super bem em termos de tamanho, na R também. Num corpo grande como o da R3, ela vai ficar um pouco minúscula. Mas para a RP é uma excelente companhia em termos de tamanho compacto. Testes que eu fiz com ela. Eu fiz um teste de nitidez, distorção e vinhetagem ao mesmo tempo, fazendo reprodução de obra de arte. Então vamos ver uma foto. Aí, vocês estão vendo a pintura, essa foto está em 1.8. Então você vê uma vinhetagem, um escurecimento de borda pesado. Agora em 2.8 e agora em 5.6. Em 5.6 a vinheta sumiu. Então o que acontece é que o defeito óptico que eu poderia citar dessa lente é a vinheta, que é bastante intensa em 1.8. Essa característica eu já mencionei na 35 1.8, eu já mencionei em outras lentes RF. Aparentemente a Canon tem feito a opção por lentes bastante nítidas, bastante bem resolvidas em distorção. Vocês viram que não tem nenhuma distorção na moldura das imagens que eu mostrei para vocês. Então é muito bem resolvida de distorção, muito bem resolvida de nitidez, muito bem resolvida de aberração cromática. E o ponto contra é que ela vinheta. A vantagem é que a vinheta a gente corrige com certa facilidade em softwares de edição. O ponto negativo disso é se eu estou fazendo uma imagem num ISO elevadíssimo, lá 12.000, 25.000, que já tem um tanto de ruído de imagem, ao tentar clarear essa vinheta, vai revelar mais ruído de imagem. Então, para ISO elevadíssimo, uma lente que vinheta pode ser um problema. Mas em situações mais normais, né, quando a gente está fotografando abaixo de 6.400 de ISO,
isso não vai te ofender de forma alguma. Então, se eu puder falar oticamente, ela é muito nítida. Vamos dar uma olhada nessa imagem em 1.8, em 100%. Isso é um detalhe de um pincel aí das pinturas da Cris. É muito nítido isso para 1.8. Então essa lente já tem uma nitidez grande na abertura máxima dela, que melhora ainda em 2.8, melhora ainda em 4, 5.6, mas ela é muito nítida desde o 1.8. Então, se eu puder mencionar as características dela, é isso. É uma lente super nítida. É uma lente com desfoque bonito o suficiente sem ser especial, mas bastante homogêneo. Então, vocês viram por esse close no pincel como o desfoque é bastante homogêneo. Então ela é super nítida, super bem resolvida de aberrações cromáticas, nenhuma distorção perceptível e vinheta. Então esse é o conjunto, assim, a análise que eu poderia fazer dessa lente em termos óticos. Vamos ver aí umas fotos que eu fiz com ela e a gente já volta. Você viu várias fotos que eu fiz com a cinquentinha 1.8 RF. Se tem algo que eu gostaria que melhorasse aqui é o seguinte. Você tem esse botão, eu vou colocar a foto aí que fica mais fácil, mas tem um botãozinho aqui na lateral esquerda da lente que diz Focus ou Control. Então, quando está em Focus, você deveria girar o anel e ela focalizar manualmente. Quando está em Control, deveria funcionar como o anel de controle de todas as outras lentes RF que possuem 2 anéis ou 3 anéis, quando for uma lente zoom, que é aquele anel de controle que eu já falei em todo o review de lente RF. Você pode pôr o ISO aqui, você pode pôr compensação de exposição aqui, você pode pôr um monte de coisa. Você seleciona no menu qual é a função atrelada a este anel de comando. Assim você ganha um comando a mais para facilitar a sua operação. O que acontece só é o seguinte, quando você está em Control, beleza, você programa no menu o que você quer, e aí você pôs lá, compensação de exposição, aí mais claro para cá, mais escuro para cá, perfeito. Aí você fala, nossa, eu quero fazer uma foto com foco manual aqui, pus em focos, gira, o foco não reage, ele não atende, ele não entra no modo de focalização manual. Você tem que ir ao menu e colocar lá a opção de focalização manual no menu. Ou se pega uma das teclas, um dos botões da sua câmera e associa uma tecla de atalho para o menu, para de alguma forma você agilizar isso, mas senão você tem que ir menu de foco. Tem opções de controlar foco aqui por essa tecla multifunção, então eu acho mais fácil fazer isso por aqui. E aí você escolhe o foco manual e aí isto vai reagir. Aí você já perdeu a foto. Então assim, eu gostaria que a Canon, se estiver me ouvindo, implementasse uma mudança por firmware nas câmeras, que é totalmente possível nesse caso. Para todas as lentes que a marca vier a lançar com apenas um anel, porque, por exemplo, a 35 tem 2 anéis. Ela tem o anel de controle e o anel de foco. A 16mm que está sendo lançada tem um anel como essa aqui. A 85 tem 2 e assim por diante. Então, nas lentes que a Canon vier a lançar com apenas um anel, como é o caso dessa, que a câmera detecte que ao passar para foco manual, o modo de foco no menu tenha mudado para foco manual automaticamente. Isso pode ser implementado via firmware, porque é simples comunicação eletrônica aqui do equipamento. Então, se algo precisa ser melhorado, é isso. Porque quando eu ponho foco manual, eu quero já ter o foco manual disponível, e não que eu tenha que entrar no menu para colocar isso.
A Canon não é a primeira marca a fazer essa questão de você passar para foco manual e o foco não ativar automaticamente, tá? Tem inúmeras outras lentes ou marcas ou coisas no mercado que aí você tem que apertar mais uma coisa, tem que mexer em algum menu e assim por diante. Mas a Canon pode resolver isso via firmware neste caso aqui. Fora isso, que é uma questão ergonômica a ser pensada, para quem gosta muito de foco manual tem que ficar atento, a lente é excelente, no meu entender, pelo que ela custa. Eu nunca me animei muito com as 50mm, porque as 50mm de excelência ótica, tudo bem, são excelentes. Mas eu não uso tanto comprimento 50mm na minha vida. E as 50mm mais simples tinham falhas que me incomodavam um pouco. O modelo antigo da 50-1.8 era um pouco mal construído. Aí eles melhoraram na 50-1.8 STM, que já era melhor. Mas eu não gostava muito da implementação do foco STM naquela lente. Um pouco não tão rápido quanto eu gostaria. Nessa lente aqui ficou mais rápido. A 50-1.4, que é uma lente que eu gosto bastante, mas em grandes aberturas incomodava um pouco a aberração cromática. Resolveram aqui. Então, de alguma forma, essa lente carrega um aprendizado da Canon sobre coisas que eles tinham nas 50mm anteriores e que podiam ser melhoradas. Então, eu gostei muito de como essa lente funciona. O foco dela é rápido, é silencioso, a qualidade ótica é muito boa, o tamanho e o peso são mínimos, o preço dela é a mais barata das lentes RF até aqui. Então, de forma geral, excelente de uma lente. 50mm é o comprimento que você gosta, essa é uma lente que você tem que ter na sua mala. Agradeço ao meu amigo Bruno Massal, que emprestou e permitiu que eu ficasse aí mais de uma semana com essa lente testando. E vou deixar os contatos dele na descrição. Segue o Bruno lá no Instagram, segue ele aqui no YouTube também, tem um canal bacana. E compra os meus cursos, apoia este canal junto ao Apoia-se ou seja membro. Me siga nas redes sociais e a gente se vê por aí. Siga o canal do Telegram, o canal do Vernalha no Telegram, porque eu tenho uma newsletter, porque eu tenho o grupo do Telegram para quem é aluno e apoiador. Então, se você se juntar ao Apoia-se ou seja membro, você vai parar lá no grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram que reúne alunos e apoiadores. Fora isso, tem o canal do Vernalha no Telegram que você pode seguir para ficar atualizado. Não só de vídeos novos aqui no canal, mas vídeos novos, posts novos no Instagram e vídeos de outros canais, artigos que eu esteja lendo, coisas interessantes que eu encontro, que às vezes eu estou pesquisando e estou estudando, eu vou indicando lá para o pessoal algum livro, enfim, é uma newsletter de dicas. Então siga no Telegram, o link está aqui embaixo, está na descrição do vídeo também. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. E falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como portar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você. Inclusive, se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais!